Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Hoje, dia 30 de novembro de 2024. Esmaga no like, arrebenta a boca do sapato. Minha gente, ontem na live, foi à tarde, eu gravei uma parte falando, desmascarando aqui o Silas Malafaia, num vídeo que ele fez e postou no Twitter para defender o seu grande mito Bolsonaro. Bolsonaro não tinha nada a ver, ele não quis dar golpe, ele era um patriota, tudo que ele quis fazer foi dentro das 4 linhas e tal. Eu esmiucei tudo. Eu vou passar a parte principal daqui a pouco para vocês. Mas veja, o Malafaia disse que não foi. Agora o advogado do Bolsonaro, dando entrevista à Globo News, culpou quem? Ele joga a culpa nos generais. Quem se beneficiaria com o golpe? O meu cliente não era, o Bolsonaro não era, tadinho do Bolsonaro. Estavam fazendo um golpe dentro do outro golpe. Porque agora é o seguinte, o plano, a estratégia da defesa do Bolsonaro é o seguinte, olha, eu não quis dar golpe, foram eles que estavam querendo dar golpe. E na verdade, havia uma conspiração dentro do próprio golpe que era o seguinte: a gente vai dar golpe com o Bolsonaro, só que quem vai assumir somos nós, um gabinete de segurança. E aí depois a gente dá um chute na bunda do Bolsonaro. Veja até que ponto chega o Bolsonaro para dizer que não teve nada com isso, dizer que não ordenou a morte do Lula, dizer que não ordenou essas tramóias todas para suspender as eleições e ficar no poder. Agora ele vem dizer que não, mas o próprio general Freire Gomes disse que foi o Bolsonaro que apresentou a minuta golpista, foi o Bolsonaro que disse, e aí estão comigo? Foi o Bolsonaro que chamou os generais. Não era os generais sozinhos tomando essas rédeas dizendo, olha, nós vamos dar um golpe aqui, tá, Bolsonaro? Aí tu já sabe, quando a gente der um golpe, depois tu sai, tá? Olha, é uma pilantragem tremenda. Bolsonaro com medo, porque ele se humilhou um dia desse aí, pedindo pelo amor de Deus anistia, pelo amor de Deus anistia, 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 quase chorando, covarde como é. Agora é o seguinte, o Bolsonaro culpando os seus generais. Achei que foi bom, porque aí você vê a covardia que é este homem. Você vê como ele é covarde. Veja bem, na tela do Critica Brasil para arrebentar toco e feder chifre queimado. Quem puder, apoia o canal, viu, gente? O Pix é 61-98304-6113 ou compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, etc, etc. Veja isso. Bolsonaro tenta culpar Heleno Braga Neto pela trama do golpe. Os militares veem como um oportunismo do ex-presidente na tentativa de se livrar das acusações de que conhecia os planos golpistas. O golpe do golpe. Essa é a tese que a defesa de Jair Bolsonaro trabalha nos últimos dias e que tenta jogar a trama golpista para os generais Augusto Heleno e Braga Neto. Conforme a Folha de São Paulo, a tese diz que os militares usariam o plano do golpe no fim de 2022 para tirar o então presidente e assumir o poder, ou seja, e não para mantê-lo no cargo. Então, para a defesa de Bolsonaro, os principais beneficiados por eventual ruptura institucional seriam que? Os generais. Contudo, segundo a Folha, a divulgação dessa linha de defesa causou quebra de confiança. Segundo os militares, o movimento é visto como um oportunismo do ex-presidente na tentativa de se livrar das acusações de que conhecia os planos golpistas. Ainda de acordo com a publicação, a base para essa tese é um documento elaborado pelo general da reserva Mário Fernandes. Ele é um dos principais suspeitos de arquitetar a trama golpista revelada pela Polícia Federal. Dessa forma, esse texto previa a criação de um gabinete institucional de gestão de crise, comandado por militares logo após o golpe de Estado. Agora o Bolsonaro, com medo da cadeia, diz o seguinte, não, gente, eu não queria golpe não, quem queria era o general Heleno, era o general Braga Neto, eu, coitadinho, fui colocado nessa trama aí, tadinho de mim, não queria isso. Veja o que o advogado dele disse, jogando a culpa para os generais. Ele fez uma entrevista na Globo News. Vamos ver isso para arrebentar toco e feder chifre queimado. Olha isso. Bolsonaro, no entender
da Polícia Federal é o chefe dessa organização criminosa. Olha, eu vou colocar para você de uma outra forma, então. O que poderia induzir essa sua conclusão? Dizer o seguinte, olha, essas ações que me parecem elas muito concentradas num grupo de FS, né, de gorros pretos, lá o Kid Preto. Gorro preto também chamam. Eles são chamados assim por causa dos gorros. Do gorro preto. Me parece muito concentrado nesse grupo aqui. Né? E a gente sabe que é um grupo que tem uma formação muito diferente dentro das Forças Armadas, é um grupo muito unido, muito isolado, até aquartelado de uma forma muito distanciada de grandes núcleos militares. Veja, nesse primeiro momento ele diz o seguinte, que a culpa é dos kids pretos. Eles aí que são mais, né, alopradinhos, então seria esse. Agora, aí ele joga uma outra, que é essa aqui. Enfim, o ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, e vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, ou supostamente do general Mário Fernandes, né? Eu não quero fazer acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, que é uma acusação muito grave. Ele não quer fazer acusação, mas fazendo, entendeu? Não quero fazer acusação, imagina que eu vou fazer uma coisa dessa. Mas segundo o general Mário Fernandes... Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Ah, então era um favor. Veja, não estava incluído o Bolsonaro. Eles iam dar o golpe sem o Bolsonaro saber, não é? E aí o Bolsonaro, então, coitadinho, logo depois ia ser mandado embora. Gente, o Bolsonaro não colocou o vice, o candidato a vice da chapa dele, de Braga Neto. O Braga Neto não foi à toa, porque o Braga Neto era o fiel da balança. O Braga Neto era o general que ia dar essa confiabilidade para ele. Ele chamou 8.000 militares para trabalhar no governo dele, entre coronéis, generais 3 estrelas, 4 estrelas, estava abarrotado de generais lá. Ele fez isso porque sempre quis dar golpe. O Bolsonaro mesmo disse, se eu tomasse o poder, no mesmo dia daria golpe. Ele planejou o golpe desde sempre. E nós sabemos o que é isso. Só que isso é medo, é pavor, pânico. E está jogando agora na costa de quem? Na costa dos generais. Eu acho bom, para que eles saibam quem é o Bolsonaro. Porque o Bibiano dizia, Bolsonaro é o tipo que atira na costa do companheiro, que atira na costa dos amigos, jogando agora a culpa para o Braga Neto e o Heleno. E aí, os generais já disseram, isso é oportunismo do presidente, querer jogar a culpa na gente. Porque tem testemunha, não é? O almirante que ficou do lado do Bolsonaro sabe disso. O brigadeiro, que é uma patente espécie general lá na aeronáutica, ouviu do Bolsonaro essa mesma sanha golpista. O Freire Gomes deu 8 horas, não é, de depoimento para a Polícia Federal dizendo o Bolsonaro que queria. O Cid falava com o Bolsonaro direto. Todos eles tramavam, tanto os militares como o general. Agora, quanto o Bolsonaro. Agora, se iam colocar ou não o capeta para fora, isso é uma outra situação. Isso é um problema dele depois do golpe. Agora, que ele queria, ele queria. E eu acho pouco ele saber disso, porque se eles queriam jogar ele fora, imagine quem ia querer receber comando, receber, sabe, todas os comandos a ordem, receber a ordem de Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Os generais talvez tinham um plano, mas o primeiro era o plano de golpe do seu Jair Bolsonaro. Olha o que ele disse. Então seria um golpe para beneficiar os militares na visão de Bolsonaro? Bom, não é nem na visão do Bolsonaro, é o que está escrito no arquivo. Mas o que o senhor acha? É o que está escrito. Como advogado? Eu não conheço o general Mário Fernandes, mas o que está escrito no arquivo não beneficia o meu cliente. Aliás, ele está excluído deste arquivo. Então ele... Tadinho. O cliente dele, o Bolsonaro, está excluído. Ele sabia de tudo isso, mas mesmo assim deixou para lá. Não demitiu o Braga Neto, não demitiu o general Heleno, não demitiu os outros. Eles queriam dar o golpe, o Bolsonaro sabia e não fez nada, não denunciou, não falou, Xandão, estão querendo me dar um golpe aqui. Pelo amor de Deus, né, gente? A visão do ex-presidente Bolsonaro, esse golpe de Estado seria dado... Se for verdade, eu não sei, também se combinaram com os russos. Você coloca ali o nome de 20 pessoas numa relação, eu gostaria, inclusive, aliás, seria de rigor que se perguntasse a elas se elas foram abordadas. Escuta... Mas então o Bolsonaro seria bypassado? É só você ler. O senhor acha que sim? Sim.
Sim, não tem o nome dele lá, ele não seria o beneficiado disso. Bom, os advogados do Braga Neto, do general Heleno e de outros generais envolvidos estão pé da vida falando que é oportunismo do Bolsonaro e sacanagem. É um tiro na costa, eu acho é pouco. Mas não adianta que isso daí não vai colar, todos vocês vão pro Chilindró. Gente, colabore com o Critica Brasil pelo Pix que aparece aqui, 61983046113. Agora, eu gostaria de passar para vocês aqui aquela parte de ontem que eu falei sobre o Malafaia. Presta atenção nessa minha defesa, que eu desmascaro todas as teses do Malafaia, e aí você corrobora com isso que foi apresentado agora, com isso que o advogado falou. O Malafaia é a viuvinha da ditadura mais translocada que pode ter. Você vai acompanhar agora, né, o que você acompanhou ontem, mas só a parte do Malafaia. Critica Brasil arrebentando a boca do sapato, minha gente. Agora, olha isso, gente. Eu quero colocar a fala do Malafaia para a gente analisar aqui agora a fala do Malafaia. Ele delira em seus pensamentos, talvez o amante do militarismo maior que nós temos é o Malafaia, a viúva da ditadura militar. Ele que dizia, Malafaia, o Bolsonaro é covarde. Por que você chamou o Bolsonaro de covarde? Qual foi a covardia que você encontrou nele? Se não dar cabo do golpe que eles estavam tramando, tentando fazer no Brasil. Veja o que Malafaia disse e eu vou desmascarar ele ponto a ponto. Vamos lá, vamos ver. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo. Eu vou mostrar que o jornal o Globo prova que Bolsonaro não quis dar golpe. Eu, sinceramente, não sei. O diretor de jornalismo do Grupo Globo, o editor-chefe, a família Roberto Marinho, como permite tentar enganar o povo e o próprio jornal mostra a verdade. É incrível, é incrível. Incrível! Preste atenção. Matéria da colunista Bela Megali, do dia 14 de março de 2024, quando o depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, veio a público, que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, liberou. Preste atenção à matéria de capa e o que está dentro. Preste atenção. Bolsonaro apresentou hipótese de GLO, Garantia da Lei da Ordem, de Estado de Defesa e de Sítio, diz ex-comandante do Exército à Polícia Federal. Bolsonaro apresenta uma hipótese aos comandantes militares de quê? Estado de Defesa e de Sítio, do artigo 136 ao 139 da Constituição. Garantia da Lei da Ordem, artigo 142, estão aí, estão em vigência. Como é que alguém vai dar golpe usando a Constituição? Isso é um atentado à inteligência de qualquer um. Não, Malafaia, isso não é atentado à inteligência. Atentado à inteligência das pessoas é o que você está tentando fazer. Aliás, acho incrível que você está utilizando o Grupo Globo para dizer que o Jornal da Globo inocenta o Bolsonaro. Que o Jornal Globo inocenta o Bolsonaro por causa da matéria que diz, levantou a hipótese de estado de sítio ou de GLO. Aí você diz que por causa dessa manchete, pronto, o Globo provou a inocência de Bolsonaro. Você quer enganar quem? Quer dizer que as outras matérias você não leu. Só leu esta matéria. E aí, só porque está a palavra hipótese, então a Globo provou que o Bolsonaro é inocente por causa da palavra hipótese. Você quer enganar quem, Malafaia? Acha que todo mundo é trouxa? Que todo mundo é fanático? Que todo mundo vai acreditar no que tu está falando? A matéria é clara. Aí o Malafaia faz o seguinte, ele diz assim, olha só, ele estava falando de hipótese, de artigo 136, artigo 142, que estão na Constituição. É verdade, eles estão na Constituição, mas para fazer o que o Bolsonaro queria que fosse feito? Para fazer o que ele queria? Aliás, então vamos lá, vamos explicar aqui para as pessoas. Tem uma mosca minha que me aperreando. Agora você vai ver a bandidagem jornalística. Ai, a bandidagem jornalística. Olha a palavra desse pastor. A bandidagem jornalística. E você vai ver a maior fake news política da história que o Globo coloca. Preste atenção, aí vem a matéria dentro dizendo assim, Freire Gomes afirmou que a minuta golpista, ele não afirma, quem coloca a palavra minuta golpista é a jornalista,
encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres, se tratava do mesmo conteúdo discutido com Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Isso aqui é a matéria para dizer que o ex-comandante do Exército falou que Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe, quando é um documento baseado na Constituição. Agora para. Presta atenção do que o Malafaia está falando. Uma hora, ele diz que o jornal Globo, inocenta o Bolsonaro porque fala de hipótese. Agora, quando ele lê a outra matéria, a parte que ele não gosta, ele começa a cacetar dizendo que a jornalista é um jornalismo bandido. Quando é a palavra que ele quer defender o Bolsonaro, o jornal presta, porque o jornal, então, estaria inocentando o Jair Bolsonaro. Quando ele não gosta da matéria, ele diz que é bandidagem. E diz que, por causa que a jornalista colocou a minuta do golpe, então, e por causa disso, porque foi ela que colocou, não, o nome não é minuta do golpe, então, isso é bandidagem. Malafaia, deixa eu te falar uma coisa. Tu acha que o Bolsonaro ia colocar minuta do golpe? Eu quero dar um golpe. Aqui assinado Bolsonaro. Quem é imbecil? Só se fosse você ter seguidores imbecis. É claro que a minuta não tinha esse nome, minuta do golpe. Nós colocamos porque é o que representa. É um documento golpista que não tem nada de constitucional. O que você está falando é mentira. Não tem nada de constitucional. Primeiro, a Constituição não permite que o presidente da República, através de decreto, feche o Supremo Tribunal Federal, feche o Tribunal Superior Eleitoral, suspenda as eleições no Brasil e permaneça no poder sem ser eleito. Em nenhum momento a Constituição fala isso. De onde que você tira essa ideia? De onde que tu tirou essa ideia? Que esse documento é um documento constitucional. Mentira! Todos aqueles que leram a minuta, que eu chamo, e os jornalistas chamam de minuta golpista, porque é isso que é, não tinha nada a ver com a Constituição. Tinha a ver com uma intervenção indevida nas entidades públicas, nas instituições públicas. E você mente, porque você foi um dos primeiros a fazer esse incentivo, a incentivar o Bolsonaro a colocar artigo 142, o Estado de Defesa, para tomar o poder. Então vamos lá. Você gosta de... vamos lá na Constituição. Olha só, eu vou mostrar aqui, desmascarar esse pastor canalha. Desmascarar esse pastor canalha. Ele adora falar que os outros são canalhas e bandidos, mas não gosta de ouvir. Você é um pastor canalha mentiroso. Canalha mentiroso. Presta bem atenção no que ele diz. Vamos lá. Aí Bolsonaro é indiciado agora. Vem a nova matéria do Globo do dia 21 de novembro de 2024. Olha a manchete. Ex-comandante do Exército Aeronáutico revelaram à Polícia Federal que Bolsonaro apresentou plano de golpe. Veja os depoimentos, gente. É uma vergonha esse jornalismo. Vamos lá para dentro da matéria? O ex-mandatário, isso é Bolsonaro, segundo o inquérito, apresentou um documento que previa as hipóteses de instaurar Estado de Defesa, sítio, além de dar início a uma operação de garantia da lei da ordem, GLO. Eles repetem o que está no inquérito que a Bela Megali mostra e que depois deturpa, dizendo que o comandante militar falou em minuta de golpe. É a mesma coisa. Documento de sugestão aos comandantes militares baseados na Constituição, do artigo 136 ao 139 e do artigo 142. Os comandantes militares rejeitaram. O Malafaia acha que todo mundo é idiota. Ele fala gritando para dar veracidade ao que ele fala, é um mentiroso. Está deturpando toda a lei. Quando ele fala dos artigos apresentados lá, ele está falando, não é, do artigo que é artigo do 136, que fala sobre essa questão. 136, que é Estado de Defesa, 137, que é o Estado de Sítio, e 142, que é a garantia das leis das ordens, chamada GLO. Só que o que ele omite é o seguinte, ele omite o motivo. O motivo. Qual era o motivo que o Bolsonaro queria fazer de Estado de Defesa, Estado de Sítio e GLO? Tomar o poder, suspender as eleições, prender o ministro Alexandre de Moraes, impedir o presidente que tomou posse de tomar e ele permanecer no poder. Isso se chama golpe de Estado.
o artigo 136, 137, 142 não dizem nada disso, Malafaia. Você fala que está na Constituição? Tá, mas não do jeito que o Bolsonaro queria. Não do jeito que ele estava querendo usar artigo da Constituição para permanecer no poder, para suspender as eleições que ele havia perdido. Isso é canalice, isso é mentira, isso é tentar burlar a mente das pessoas. Isso não cola. Olha só. Então, vou ler para o Malafaia, parece que ele não sabe o que quer dizer cada um dos artigos. Então, primeiro, vamos lá. Estado de defesa. Segundo o artigo 136 da Constituição, o estado de defesa só pode ser decretado para preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social em situação gravíssima e iminente instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções na natureza. Eu te pergunto, aonde estava caracterizado a instabilidade institucional? Calamidades grandiosas da natureza? Aonde estava ali a ordem pública e social havia se decretado? Aliás, você sabe muito bem por que o Bolsonaro e a trupe dele, a turma dele, a quadrilha dele, mandaram as pessoas para frente dos quartéis, não sabe? Você sabe por quê? Para tentar fazer uma comoção, para tentar iniciar uma guerra civil, para fazer a bagunça, que era exatamente o que vocês queriam, para fazer 136, estado de defesa. Não é, seu canalha? Não era isso que vocês queriam, seu canalha? Não era isso? Fazer uma comoção para vocês mesmos produzirem a comoção e tentarem resolver com o GLO? 136, 137? Semente. Outra coisa. No caso das eleições de 2022, não houve comprovação de instabilidade institucional, não houve a ameaça à ordem pública, nem qualquer grande acidente de calamidade na natureza. Não houve. Estado de sítio, previsto no artigo 137 da Constituição, pode ser decretado apenas em situações graves, como comoção grave de repercussão nacional, declaração de estado de guerra, resposta a uma agressão armada. Aonde estavam esses pressupostos? Ele não sabia disso? Ele é um imbecil? Não tinha general do lado dele que dizia não pode ser assim? Para que ele se reuniu com os comandantes se ele sabia que isso não podia? Porque o que ele queria era dar golpe de Estado. Artigo 142, garantia dos poderes constitucionais. As Forças Armadas têm o dever de proteger e garantir o funcionamento dos três poderes e não intervir neles. E não intervir no TSE. Não suspender as eleições. O Exército não tem poder de suspender a eleição, nem a Presidência da República. Só quem tem poder de suspender as eleições é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, porque a ele, há mais de 90 anos, é dado o poder de fazer isso. A atuação sobre a ordem constitucional. As Forças Armadas só podem ser acionadas para garantir a lei e ordem se houver convocação expressa de um dos três poderes. Mas tem que estar caracterizado o quê? Essa independência de poder, não o que o Bolsonaro queria. Porque na minuta golpista, porque quem disse minuta golpista fomos nós, jornalistas. Qual o teu problema? Você não quer que a gente chame a minuta do teu Bolsonaro de golpista? É uma minuta golpista. Agradeço a todos pela participação. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Boa noite para todo mundo. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Hoje a gente fez uma compilação rápida. Devido a estar com visitas aqui em casa, meus parentes estão aqui, minha irmã está aqui, e aí para eu ter um pouquinho mais de tempo com eles, eu estou reduzindo o tempo. Muito obrigado pela participação de vocês, Deus abençoe. Colabore com esse canal pelo Pix 61 98304 6113. Grande abraço, fiquem com Deus.